Cortar gastos é uma forma de as empresas obterem mais lucro sobre seus investimentos. Ao reduzir seus custos, eles podem aumentar seus lucros sem cobrar mais de seus clientes. Na prática, isso pode se manifestar na forma de ingredientes de baixa qualidade num restaurante, uma empresa de ônibus que conserta seus veículos com peças usadas ou uma produtora de filmes que contrata Kevin James. Mas pode ter certeza que alguns destes cortes dão um resultado muito mais perigoso do que ver o Kevin James sem camisa. Aqui estão as piores ideias que empresas já tiveram para cortar gastos. Número 10. Escândalo da fórmula para bebês na China. A China é líder global na adulteração de produtos para aumentar os lucros, embora normalmente isso resulte em nada mais do que produtos um pouco estranhos, como as bolsas Louis Vuitton ou PlayStation 4. Quando a adulteração chinesa atinge produtos não destinados a adultos, sérias consequências podem acontecer. Em 2008, descobriram que a fórmula infantil do país estava contaminada com melamina, uma substância química usada para exagerar o teor de proteína do leite. Quando adicionado à fórmula, levou a mais de 300 mil vítimas recebendo proteína insuficiente e 6 bebês vítimas de pedras nos rins. Em contraste com as punições normalmente pequenas aplicadas a criminosos de empresas, no entanto, os responsáveis por esse crime receberam sentenças severas e 2 deles foram condenados à morte. Infelizmente, quem denunciou o escândalo da empresa para as autoridades também foi morto em circunstâncias muito suspeitas. Número 9. Falha na rotulagem de alérgenos. Tudo começou com uma turista francesa adolescente chamada Natasha Ednan Laperrouse, que tragicamente morreu em 2016 no aeroporto de Heathrow depois que uma loja não a informou da presença de sementes de gergelim em sua comida. Surpreendentemente, 1 em cada 100 pessoas é alérgica à proteína de gergelim, e as reações podem variar desde erupções na pele até dificuldades respiratórias. A loja confirmou que seus produtos não foram etiquetados individualmente com informações sobre alérgenos ou ingredientes, e que os clientes deveriam consultar os gerentes que são treinados para esse tipo de orientação. No final, o legista descreveu a rotulagem como inadequada. Um ano depois, a história se repetiu na histórica cidade de Bath, quando outra pessoa veio a falecer devido a um ingrediente lácteo não revelado. Acontece que desta vez, provavelmente o responsável foi um de seus fornecedores, a Coyle. 2 autoridades independentes, junto com a Pret, encontraram traços de proteína láctea em seu iogurte sem leite, o que levou a Pret a romper seu relacionamento com a marca. Ainda assim, a Coyle se recusou a assumir a culpa, afirmando que o produto contaminado que testaram não era o mesmo que causou a fatalidade, e que foi um de seus fornecedores terceirizados que repassou o laticínio contaminado, e por isso não trabalhariam mais com eles. Embora seja irônico que um produto sem laticínio seja vendido com laticínios, está claro que a loja em questão precisa melhorar a rotulagem e a verificação de seus produtos. Número 8. Óleo de sarjeta. Na China, cortar gastos resultou em um produto culinário que nem mesmo o chefe mais porco iria querer usar em sua cozinha. O óleo de sarjeta, como podemos chamá-lo, é uma mistura bem fedida feita por meio de um processo de várias etapas. Primeiro, um balde é enfiado em um bueiro aberto na rua. Em seguida, se retira o esgoto bruto, o qual é colocado numa calha. Usando filtros, as porções sólidas do esgoto são removidas do néctar fecal em que flutuam, e o que sobra é despejado em um recipiente. Por fim, ele é misturado com gordura bovina e especiarias para criar um óleo de cozinha que custa menos de 1/10 do preço do óleo de cozinha normal. Mas esse aqui contém um pouquinho de esgoto bruto incluso. Os especialistas estimam que 1 em cada 10 refeições na China contém o óleo de sarjeta, e foi até mesmo descoberto seu uso em um McDonald's local. E embora eu seja apaixonado por gastronomia regional, acho que isso daqui já foi longe demais. Número 7. Produtores de cúrcuma usando chumbo. Depois que as crianças em Boston começaram a testar positivo para envenenamento por chumbo após o consumo de especiarias indianas, uma pesquisa para rastrear a fonte da contaminação foi iniciada. Os pesquisadores de Harvard viajaram para a zona rural de Bangladesh e da Índia, onde a especiaria é cultivada, e descobriram que algumas amostras da área continham mais de 100 vezes o limite permitido para o metal pesado em questão. Porém, o que foi mais revoltante foram as descobertas feitas pelos repórteres locais. A razão por trás do altíssimo nível de chumbo nas especiarias analisadas não foi porque elas eram cultivadas em uma área contaminada, mas porque os próprios agricultores estavam adulterando sua produção com cromato de chumbo. O cromato de chumbo tem a mesma cor amarela vibrante do açafrão da Índia, e os fazendeiros estavam mascarando as imperfeições em suas safras, colorindo-as com um metal conhecido por causar câncer e reduzir o QI. Se tem algo que podemos aprender com isso é que agora eu sei que se eu precisar tirar um raio-x, basta uma tigela de curry contendo cúrcuma para proteger o meu estômago da radiação. Número 6. Desastre em mares profundos. Apesar de ser uma das empresas mais lucrativas do planeta, a BP Oil não se deu ao trabalho de regular a quantidade de concreto entre as carcaças de seu poço.
Esta falha em reforçar adequadamente seus poços levou a uma explosão de proporções catastróficas, com mais de 130 milhões de galões de óleo vazando no Golfo do México, e as indústrias locais de pesca e frutos do mar sofrendo um terrível golpe. A BP não apenas economizou na construção de seu poço, como também fez um trabalho medíocre de reparação das suas ações. Mesmo que os danos totais do derramamento de óleo tenham chegado a impressionantes 32 bilhões de dólares, a BP conseguiu se safar pagando apenas 20 bilhões, deixando os contribuintes com um prejuízo de cerca de 12 bilhões em custos de limpeza e alguns danos irreversíveis. Número 5. Bayer vendeu produtos infectados com HIV. Como diz o velho ditado, o lixo de um homem é o tesouro de outro, mas a Bayer Pharmaceuticals expandiu esse princípio para incluir o lixo hospitalar nele. Ignorando as leis federais, a Bayer recrutou prisioneiros, usuários de drogas intravenosas e pessoas de alto risco como doadores para fabricar o produto coagulante de que os hemofílicos precisam para não sangrar até a morte. Na década de 1980, depois de descobrir que os fatores de coagulação que produziam para os hemofílicos estavam contaminados pelo HIV, a Bayer fez o que qualquer empresa sensata e ética faria, e destruiu os lotes às custas de suas margens de lucro. Mentira! Na realidade, esses vigaristas transferiram intencionalmente suas vendas para os mercados estrangeiros e infectaram milhares de pessoas com HIV. Pacientes em toda a Europa, Ásia e América do Sul desenvolveram o vírus e acabaram morrendo como pobres cordeiros sacrificados pelos acionistas da Bayer. Felizmente, como as cabeças da Hidra na história de Hércules, os custos cortados pela Bayer se multiplicaram por 10. Depois que seu comportamento veio à tona, eles tiveram que acatar acordos judiciais que totalizam cerca de 50 milhões de dólares em multas. Número 4. Carne de cavalo vendida como carne bovina. Embora as pessoas geralmente não aprovem o consumo de carne de cavalo, em 2013 o produtor europeu de carne BPD Food Group decidiu que não havia nada de errado nisso caso fosse mais lucrativo. Depois que as investigações pela Autoridade de Segurança Alimentar da Irlanda descobriram a presença de DNA equino em produtos de carne bovina, testes mais extensos foram realizados e revelaram a extensão alarmante em que a carne de cavalo estava presente nos produtos comercializados como carne bovina. Dos 27 produtos amostrados, 37% deram positivo para DNA equino. Em alguns casos, os hambúrgueres testados continham até 29% de carne de cavalo, o que significa que alguma criação interespécie estava acontecendo em uma fazenda industrial ou a empresa estava transformando sua produção de carne em cavalos e pôneis mortos. Misturar diferentes cortes de outros animais, como cavalos, em produtos de carne é uma das maneiras mais baratas de manter os custos baixos, e é por isso que aqueles que compram produtos baratos têm muito mais probabilidade de comer carne de cavalo. Em maio de 2013, as autoridades inglesas prenderam um atacadista holandês de carne e o acusaram de comercializar 300 toneladas de carne de cavalo como carne bovina, mostrando que quando se trata de venda de carne adulterada, as autoridades britânicas têm tolerância zero. Número 3. Péssima construção. Em agosto de 1992, o furacão Andrew varreu o sul da Flórida e acabou com várias construções de péssima qualidade de empreiteiros corruptos do estado. A tempestade, considerada uma das mais potentes da história da Flórida, literalmente explodiu o medidor que deveria indicar a gravidade do ocorrido, deixando os meteorologistas sem saber como quantificar todo o seu potencial de destruição. A tempestade deixou um grande rastro de destruição pelo condado de Southern Dade, com milhões de habitantes desabrigados. Embora os ventos da tempestade não fossem desprezíveis, investigações posteriores revelaram que a magnitude do furacão foi ampliada pela construção mal executada das casas que sucumbiram ao serem atingidas por ele. No post-mortem estrutural que se seguiu, algumas das vigas de telhado em muitas das casas derrubadas foram encontradas unidas por um único prego. Outras foram unidas por apenas um adesivo. Ainda que os danos que aconteceram com a tempestade tenham sido incalculáveis, pelo menos foi ela que mudou os códigos de construção civil do local, impedindo que mais empreiteiros viessem a cortar custos posteriormente. Número 2. Café feito de pilhas moídas. Um produtor de café vietnamita descobriu uma nova maneira de colocar uma boa carga de energia em seu produto, fabricando o café com pilhas recicladas. De acordo com as autoridades locais, mais de 12 toneladas de lixo tóxico foram coletadas durante uma operação em uma empresa familiar. A polícia invadiu as instalações da Ma Pa depois que vizinhos relataram que atividades suspeitas estavam ocorrendo no local. Acontece que o proprietário comprou grãos de café rejeitados de outras instalações a preços baixos e então os moeu e misturou com outros ingredientes, como sujeira e pó de rocha. Por fim, a mistura era tingida de preto com o pó extraído de pilhas usadas. O proprietário admitiu ter vendido o produto no mercado local com mais de 3 toneladas desse pó venenoso, que os pesquisadores afirmam conter níveis elevados de dióxido de manganês, um metal que pode causar delírio, alucinações e danos cerebrais irreversíveis. Esse cara deveria ser punido
punido tomando esse veneno que produziu com suas pilhas assassinas. Número 1. Cimento na bunda. Até onde você iria para conseguir um bumbum bonito? Claramente, para algumas pessoas, a ideia de ter nádegas grandes e atraentes é tão irresistível que elas decidem que vale a pena colocar implantes ou injetar gordura em seus traseiros para criar o bumbum perfeito. Uma médica na Flórida foi desmascarada por alterar a forma natural de alguns pacientes injetando em suas nádegas uma mistura de cimento, supercola, óleo mineral e selador de pneus para aumentar os glúteos. Depois que uma paciente sua teve que visitar um médico de verdade, isto é, um médico que não use silicone de parede na bunda alheia, ela foi acusada pela polícia de Miami pela prática não autorizada da medicina. Tenho certeza de que quando a notícia do que a levou para a prisão se espalhar pela cadeia, ela sofrerá um bullying eterno. Então, o que você achou desses oportunistas e seus cortes de gastos? Concorda que sejam pessoas gananciosas que devem pagar muito caro pelo que fizeram? Conta pra gente nos comentários abaixo. E obrigado por assistir.